Nos pequenos detalhes do cotidiano reside a grandeza da inspiração divina, aquela centelha que brilha nos sorrisos, nas gentilezas trocadas e nas lições aprendidas, revelando que a verdadeira essência está na capacidade de apreciar e valorizar cada momento vivido. Sei que você sabe, mas é bom lembrar que a primeira experiência que nós fazemos no mundo é a experiência do cuidado. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha consciência disso, porque você era um recém-nascido, antropologicamente falando, a primeira experiência que nós fazemos no mundo é o de ser cuidado. Porque nós nascemos muito precários, né? Talvez dos seres vivos aí, nós somos um dos que mais nasce incompleto. Por quê? Entramos num mundo dotados de tanta fragilidade, né? Nós não somos capazes de ficar em pé sozinhos, nós não temos condições de nos alimentar, a gente não tem condições de cuidar das nossas necessidades vitais e básicas, a gente está inteiramente entregue ao cuidado do outro. Pai, mãe, né, as pessoas mais próximas, são elas que cuidam da nossa indigência. São elas que diminuem as nossas inseguranças, os nossos medos, porque nós somos literalmente expulsos do ventre, né? Porque o ventre é o lugar do conforto. Durante 9 meses nós ficamos ali, sendo supridos de todas as nossas necessidades sem nenhum esforço. E de repente, pelas forças da contração, um movimento natural da vida, a nossa mãe nos coloca no lugar certo. Olha, vai viver agora, né? Então a gente inicia um processo humano maravilhoso, mas que passa pela indigência, desculpa. E essa indigência, ela vai diminuindo à medida em que nós vamos tomando a vida nas mãos, à medida em que a gente vai assumindo a possibilidade de cuidar da gente. Essa indigência humana, depois, é claro, você continua tendo muitos aspectos dessa indigência, mas aquela original que você tem ali nos primeiros anos de vida, à medida em que você vai ganhando autonomia, você vai administrando melhor isso, né? Você se torna capaz de cuidar de muitas coisas que antes você não era. Por causa dos limites do corpo, por causa dos limites psíquicos, né? Nós vamos sofrer de indigências a vida inteira. Indigências mentais, né? À medida que a gente vai aprendendo, que a gente começa o ciclo da aprendizagem, né? Quando alguém começa a nos ensinar o mundo, não pode colocar a mão no fogo porque queima, né? Cuidado, que se você toma essa friagem, você vai adoecer, não é assim? Você começa a aprender a cuidar das suas indigências. Você vai aprendendo as experiências do limite, que são positivas. Quando eu descubro que eu não posso, eu descubro que este não poder está a favor da minha sobrevivência. Eu não posso colocar a mão no fogo porque eu vou me queimar. É uma forma de proteger o limite da minha pele, né? Minha pele tem um limite, aí eu tenho que passar protetor solar para me expor ao sol. Eu começo a ser capaz de administrar os meus limites. E é interessante porque quando nós começamos a aprender a lidar com o nosso limite, nós exercemos um cuidado. E a ignorância muitas vezes nos priva do cuidado, porque se eu não sei que o sol machuca a minha pele, eu saio sem o protetor. Mas a partir do momento que eu tenho a informação, eu começo então a passar o protetor antes de me expor ao sol. O que é a primeira mensagem que o cristianismo apresenta às pessoas é o amor de Deus. É o querigma, né? É o primeiro anúncio que nós fazemos. É a boa notícia, a boa nova, Deus ama você. Pronto. É para retirar o coração da ignorância e saber de que ele não está sozinho. O primeiro princípio da religião é esse, é ensinar que Deus cuida da gente. Que nessa experiência de sermos quem somos, de sofrer das indigências que a gente sofre, alguém cuida de nós. E aprender a experiência do cuidado de Deus na nossa vida
também significa descobrir de que maneira eu preciso viver para que esse cuidado seja presente na minha vida, na minha história. Mas aí eu me surpreendo ao descobrir que esse amor de Deus me ama o tempo todo, mesmo quando eu não mereço, não é? Mas quando eu descubro que sou amado por Deus, eu começo a ver as coisas de forma diferente. Ao descobrir que Deus me ama, que Deus cuida de mim, eu estou recebendo uma mensagem positiva, eu estou aprendendo um valor que começa a nortear as minhas atitudes para que eu possa responder a este amor de maneira equilibrada, afetiva, racional também, e poder fazer da minha vida uma experiência de correspondência a esse cuidado. Tá bom, eu acredito que Deus me ama, eu acredito que Deus cuida de mim. Como é que eu vou responder a esse amor? Cuidando também de mim, fazendo de tudo para que eu possa ser uma pessoa boa, para que eu possa viver bons valores e possa ajudar aqueles que estão do meu lado a também descobrirem o mesmo valor que eu vivi e experimentei. É aquela história da samaritana, né? Que vai, conhece Jesus, volta para o seu povoado e diz: olha, eu agora estou dizendo não é porque vocês me falaram dele, é porque eu pessoalmente o experimentei. Toda vez que nós fazemos a experiência do amor de Deus na nossa vida, é natural que a gente queira contar para o outro. Por que eu não vou dividir o que me fez bem? Eu sei o tanto que Deus alterou na minha vida. Eu sei o tanto que foi diferente na minha história desde o momento em que nele eu confiei. Que nele eu pautei a minha palavra, a minha conduta, os meus valores. Desde que nele eu comecei a viver e incorporei aquilo que para mim era uma consonância direta com aquilo que ele me pedia na minha vida, nos meus limites, nas minhas possibilidades, e comecei a viver segundo esse amor que me ama. Então a minha vida precisa ser uma resposta ao amor que me ama. Responder ao amor que me ama com as minhas atitudes, com o meu jeito de ser, com a minha missão, com o meu trabalho, com a minha solidariedade. É o mesmo que hoje você é convidado a viver também. Talvez essa mensagem já tenha chegado tantas vezes no seu coração, mas será que ela já surtiu o efeito que ela pode surtir? É como uma planta que recebe um adubo, mas ainda não foi totalmente beneficiada pela força que aquele adubo tem, porque existe um tempo para aquilo acontecer, para fazer crescer. Pode ser que você ainda não esteja se beneficiando de saber essa verdade. Ou ainda sabe de um jeito que ainda não transformou, não é? Porque às vezes é assim. Às vezes nós temos a informação, mas a informação ainda não transformou a nossa conduta. Já não é mais ignorante no conhecimento, mas ainda é ignorante na prática. Deus ama você. Isso tem repercussões muito sérias na vida de uma pessoa. A pessoa que se sente amada por Deus começa a viver a vida de forma muito diferente. Vai pensar duas vezes antes de optar por aquilo que a destrói. Por quê? Sabe-se criatura amada. A criatura que se sente amada não vai renunciar ao paraíso. Pode observar isso na sua vida. Em muitos momentos, talvez os mais definitivos, os mais decisivos do nosso processo de autodestruição, do meu e do seu, foi justamente no momento em que você não estava mais acreditando no amor de Deus por você. Porque essa linguagem religiosa, o amor de Deus por mim, por você, essa linguagem religiosa precisa se desdobrar no nosso dia a dia, minha gente. Isso não é apenas uma frase bonita de efeito para nós usarmos nas nossas pregações, nem nos nossos ritos religiosos. O amor de Deus por mim e por você precisa ser uma realidade concreta no nosso dia a dia. Desdobre o significado do amor a partir da vida humana, descubra o que é verdadeiramente amar e ser amado. É querer o bem do outro. Não é outra coisa.
Quer saber se alguém te ama? Se lhe quer bem. Se está fazendo de tudo para que você possa crescer, para que você possa avançar, para que você abandone o território da sua ilusão e chegue realmente ao território da sua realidade, lá onde você pode crescer, onde você pode frutificar. As pessoas que verdadeiramente nos amam, nos querem no lugar certo, ainda que não seja o lugar que ela deseja para nós. Porque às vezes a mãe, no desejo de amar o filho, não permite que ele vá longe, por quê? Porque ela o quer grudado nele. Não é assim. O amor é aquela possibilidade de enviar. Vai ter sempre a possibilidade de retornar. E eu fico muito feliz toda vez que eu vejo as pessoas que eu amo conquistando lugares mais altos, alcançando lugares do coração que antes ela nem sabia que possuía. É o que Deus quer de nós. Quando eu digo que Deus me ama, eu estou firmando um compromisso de crescer como pessoa. Porque eu tenho certeza absoluta, a minha fé me revela isso, que Deus quer o meu melhor. E aí entra o processo da conversão. Se você sabe que Deus quer o seu melhor, você não vai ficar patinando na sua miséria, você não vai se acomodar com seus defeitos. Você vai querer ir além. E essa é a boa notícia que nós temos para dizer todos os dias. O anúncio do Evangelho é: Deus ama você. Então a gente traduz, a gente desdobra isso em realidade humana. Eu acredito que Deus me ama. Então eu acredito que Deus me quer alcançando o melhor lugar da vida. E esse melhor lugar, ele está diretamente ligado à minha realização pessoal, à sua realização. Deus lhe quer feliz. Deus lhe quer realizado, com todas as suas potencialidades sendo utilizadas a seu favor, e não o contrário. Porque quando o seu coração se rende a tudo aquilo que é mesquinho, você paralisa o seu processo de crescimento. Quando você se rende aos vícios, você está paralisando o seu processo de crescimento. Quando você nivela por baixo a sua condição existencial, o diabo está vencendo. Porque o que o diabo quer é o fracasso humano. Diferente de Deus, que quer a realização. Não é mais fácil compreender assim? Deus cuida de mim, Deus me ama e me promove. E atender a esse chamado na minha vida significa estar consciente do processo de transformação que eu terei que viver para que esta realização humana aconteça na minha história. É o que eu desejo para você. Que a cada encontro nosso aqui, nós tenhamos a possibilidade de crescer como pessoas. Que nós tenhamos a oportunidade de avançar para águas mais profundas no nosso autoconhecimento. Que nós tenhamos a possibilidade de tomar posse desse território que Deus já reservou e preparou para mim e para você. Toda vez que eu penso em perdão, toda vez que eu falo da minha capacidade ou da minha incapacidade de perdoar, eu estou falando intimamente, primeiramente, da capacidade que eu tenho de me reconciliar comigo. Porque se eu não me reconcilio comigo, se você não se reconcilia com você, dificilmente a gente será capaz de se reconciliar com os outros. Perdoar é reconciliar-se. Eu preciso perdoar em mim. O Fábio que não deu conta de muitas coisas. Você precisa perdoar em você a mulher, o homem, que tantas vezes não foi capaz de cumprir com aquilo que lhe foi pedido. Perdoar é você viver reconciliado consigo. É a primeira instância de todo perdão. Aliás, a instância de toda a realidade humana tem origem em cada um de nós.
Isso não é um pensamento egocêntrico, não é uma forma irresponsável de compreensão da realidade, não. Sempre que você quiser compreender o mundo, compreenda-se. Sempre que você tiver o desejo de ter um olhar sobre uma determinada realidade, veja-se. Você, eu, precisamos diariamente fazer a mesma cena. Colocar à mesa ou na cama, onde você se sentir mais à vontade, as fases da vida. Autoconhecimento é isso. É você ter a oportunidade de saber quem foi você quando criança. Quais eram os seus medos? Quais foram os primeiros momentos mais difíceis da sua história? Quem estava do seu lado? O que você ouviu dessas pessoas? O que lhe traumatizou naquela época? O que lhe libertou também naquela época? Tudo aquilo que nós fomos, nós precisamos tomar conhecimento. Porque às vezes nós queremos perdoar hoje, mas nós não temos a autoridade para perdoar. E você vai entender isso. A autoridade só nos chega através do conhecimento. Eu só posso perdoar algumas fases dentro de mim e me livrar dos pesos que elas me impõem nos dias de hoje, se eu tiver condições de conhecer isso. A psicologia nos ensina isso. O que é o trauma? É uma realidade que não cabe dentro da gente. O trauma é todo e qualquer acontecimento que a nossa emoção ou a nossa capacidade emocional não é capaz de resolver naquele momento. Claro que na infância, volto a dizer, por não termos os filtros da maturidade, os filtros da inteligência, do discernimento, do bom senso, nós somos muito mais facilmente traumatizados do que na vida adulta. Hoje, quando você sofre uma perda, quando você sofre uma ofensa, uma traição, você tem recursos emocionais que lhe ajudam a sair disso. Você tem amigos que vêm, lhe falam, lhe convidam a sair. Você tem os recursos da sua profissão. Você pega alguma coisa para fazer, vai ocupar a sua mente, vai tentar reconstruir o fato dentro de você e você segue. Eu sei que a fórmula não é mágica e se fosse nós não acreditaríamos nela. Eu nunca acreditei nas fórmulas mágicas. Mas essa fórmula é eficaz. Se você escolher perdoar, por mais difícil que seja, se você escolher arrancar de si, da sua mente, os sentimentos nocivos, estragados, que tantas vezes geram a sua conduta, a sua maneira de pensar, de falar e de sentir, você obterá um resultado lindo. Você chegará com muito mais facilidade a essa versão nova de si mesmo. É o que eu desejo, do fundo do meu coração. Que você continue inédita a si mesma, para si mesma, buscando no seu dia a dia pensar as realidades que ainda precisam ser perdoadas, as pessoas que ainda precisam ser reinterpretadas, para que tudo isso deixe de ser um entrave na sua realização pessoal. Eu tenho um profundo respeito pela condição humana. A mim sempre foi muito instigante ter a oportunidade de chegar ao cerne de uma pessoa. É claro que tudo aquilo que nós enxergamos de fora é apenas uma parte. É apenas um detalhe do todo que aquela pessoa é. Quando nós estamos diante de uma pessoa, nós não temos ideia de tudo aquilo que fez parte da sua história, de tudo aquilo que foi metabolizado, bem vivido, esquecido, ou então colocado no lugar da memória que nos ajuda
mas também não temos ideia de quantos fracassos aquela pessoa carrega em si. Quantos sofrimentos, quantas lutas, quantas batalhas. Eu nunca tive a compreensão de destino na minha vida ou na vida de quem passa por mim. Eu sempre gosto de entender como um processo de liberdade que às vezes me aparecem com mais facilidade, mas eu tenho liberdade de escolher. Eu escolho aquilo que me faz mal, eu escolho aquilo que me faz bem, e o destino a gente vai construindo assim, Adriana. A gente não tem controle de tudo, mas a gente sabe que quanto mais conscientes a gente estiver, quanto mais a nossa intuição estiver aberta, e isso é um fruto da espiritualidade, você ter a sua intuição mais dilatada, nós chamamos isso de estado de presença, né? Que é quando você está de fato onde você está. Você tem a percepção das pessoas. Você consegue saber se aquela pessoa é do bem ou não, se aquilo é bom para você ou não. Então esse estado de alerta é o primeiro passo para que as nossas escolhas sejam mais favoráveis. Então eu acho que viver é sempre escolha. Não tenho o controle do que eu escolho, mas eu faço de tudo para escolher bem, porque eu sei que quando eu escolho bem, o retorno disso é mais favorável. Quanto mais a gente vai se compreendendo, mais a gente vai se tornando livre, inclusive para chegar à conclusão de que levar este peso não é inteligente. Por que às vezes é tão difícil você convencer uma pessoa de jogar o rancor fora? Porque a pessoa que precisa decidir ainda não é a adulta de hoje que a gente pode enxergar. Quem precisa ser convencida é a menina que um dia foi machucada, que um dia foi magoada, que um dia foi abandonada, que um dia foi traída. Sim, são as fases da nossa vida que nós precisamos mergulhar nas águas do perdão. Às vezes eu me encontro com algumas pessoas com quem eu me desentendi na vida e elas tentam lembrar o que aconteceu. Eu tenho, graças a Deus, uma lembrança curta para o que não foi bom. Como é que foi mesmo? Por que a gente brigou? Qual foi o motivo? Não lembro mais. Sinal de maturidade. Sinal de que quem deixou de mandar em mim, quem deixou de dar ordens a mim, é a criança. Você poderia dizer, padre, isso só é possível quando eu faço uma terapia? Não. A terapia é até um momento muito importante deste processo. Mas eu tenho aprendido, e isso para mim é vida espiritual, que não tem nada a ver com religião. Vida espiritual não é um privilégio de religiosos. Vida espiritual é tudo aquilo que me inspira, tudo aquilo que sopra sopro dentro de mim, que me mantém em pé. E a pesquisa humana, a busca por si mesmo, é o exercício mais bonito de vida espiritual que nós podemos fazer. Toda vez que eu tento me conhecer, toda vez que eu tento me investigar, que eu passo essas fases da vida tentando entender, como é que eu faço isso? Conversando com a minha mãe, conversando com meu pai, com os meus irmãos mais velhos, com quem me viu numa fase em que eu não era ainda capaz de me ver. Quando o processo é muito inconsciente, às vezes a pessoa não sabe que ela está fazendo isso. Às vezes aquela dificuldade que nós conseguimos identificar hoje, como eu disse no início, eu olho para você e eu vejo a mulher que você se tornou, mas eu não faço ideia de quem lhe comanda. Quando eu tenho uma parte de mim que não foi devidamente curada pelo perdão, quando eu não me reconciliei com isso, eu tendo a ser muito domado por isso. E às vezes isso é uma forma que já se tornou consciente. Então a pessoa sabe que ela se sente assim e ela achou confortável se sentir assim. Porque daquela forma ela consegue chamar a atenção das pessoas. Requer perda, né? Requer saber perder. Então tá bom, eu vou abrir mão desse coitadinho que eu sou,
desse menino que o tempo todo está chorando, pedindo atenção, consequentemente fico mais na necessidade de agir, de tomar decisões. Essa semana, Adriana, eu estava falando, não tem muito a ver, mas eu vou trazer porque é uma forma de explicitar o quanto muitas vezes nós somos comandados pela criança que somos. Eu digo que eu tenho profundo amor por arquitetura. Eu amo uma casa bonita, eu amo uma igreja bonita, um teatro bonito. Mas eu comecei a observar que quando nós adultos sentamos com os arquitetos para fazer um projeto da nossa casa, quem senta com eles geralmente são as crianças carentes que ainda somos, que precisam de muitos metros quadrados para se sentir bem na vida. E eles nadam de braçada, porque aí constroem casas enormes que vão nos dar uma manutenção terrível e a gente vai usar alguns poucos metros quadrados daquele ambiente. Mas na verdade a casa muito grande, a casas com portas enormes, com salas imensas que dá para abrigar 70 famílias lá dentro, é um pouco fruto da decisão da criança imatura que está dentro de nós. Porque se eu estivesse, claro, eu posso muito bem ser livre e querer uma casa grande, mas aí é o adulto que está decidindo. Não é a criança carente que nunca teve nada e que agora tem, que precisa mostrar para os outros que ela é poderosa, que ela subiu na vida, que ela venceu a pobreza. Não, é disso que eu estou dizendo. Um trabalho que a gente precisa fazer com muitos, e eu faço isso comigo o tempo todo, e muitas pessoas que me procuram para uma direção espiritual, é isso. Tenha coragem de reconhecer em você aquilo que é cômodo manter. Há pessoas, eu acho que quem nos assiste sabe muito bem do que nós estamos falando, descobriu o estado de vítima como um lugar confortável, porque é a partir daquele estado de vítima que ela chama a atenção das pessoas. Mas isso não é viver, isso é semi-vida. Viver é você ficar livre disso. Inclusive para, no momento se você quiser fazer um charme, chamar a atenção de alguém, você está livre e consciente disso. Olha, eu vou fazer um charminho aqui para chamar a atenção do meu marido hoje, ou do meu namorado, da minha namorada. É livre até mesmo para decidir isso. Mas quando isso é um processo inconsciente, é muito sofrimento, porque a pessoa tem aquela postura e não sabe exatamente como fazer para mudá-la. Então nós, na experiência de perdoar e sermos perdoados, eu não tenho dúvida, quem perdoa, embora a voz seja do homem de hoje, quem está de fato perdoando é a criança que em mim ainda tem necessidade de chamar atenção para as suas dores, para os seus traumas, para os seus sofrimentos. Quando eu consigo, por meio da reflexão, do entendimento, entrar em acordo com essas fases e dizer: está tudo certo, a vida não me deve nada, está tudo certo, eu preciso perdoar para seguir. Este é mais do que um canal de reflexões. É um espaço onde exploramos o amor de Jesus e fortalecemos nossa fé. Ao se inscrever, convido você a compartilhar nos comentários como o amor de Cristo tem impactado sua jornada espiritual. Juntos, somos testemunhas do poder transformador do amor divino.